mesmo. Então, o alemão, me diz uma coisa. O alemão. Te chamam de alemão, né? Me chamam de alemão muito. Chamam de alemão. Porque eu sou grosso também. Ah, é por isso. Não, porque então eu tento não ser muito. Às vezes sou direto, mas eu tento não ser tão grosso, não. Não, mas me conta, pô. Você veio pra cá, a mãe das suas filhas é brasileira. A mãe das minhas filhas é brasileira. Brasileira e com formação em idiomas. Linguística. Linguística. Ajudou você a aprender mais rápido o português? Porque o português não é uma língua fácil. Apesar da gente ter a mesma raiz, né, do francês e do português, não é uma língua muito fácil. Pra te falar a verdade, não, porque ela nunca me ensinou. Não? Não. Mas assim, às vezes pra tirar uma dúvida ou outra, mas eu aprendi por conta mesmo. O português eu aprendi... Agora, eu imagino que você aprendeu em livro, coisa assim? E quando você chegou aqui, que a hora que você chegava falava, olá, tudo bem? E você esperava a outra pessoa responder, olá, tudo bem, e você? Não tem nada a ver. Aí falava, e aí, beleza? Isso que eu ia falar. Como que é? E aí, firmeza, patrão, você tá bem, velho? O que você fazia? Nada, eu não entendia. Eu ficava sem entender, mas depois de um tempo comecei a entender isso, que a cultura brasileira é super informal. E comecei a achar engraçado, e comecei a, inclusive a exagerar um pouco, porque depois que eu peguei o véi, comecei a falar, teve uma fase que eu falava isso em cada frase. Véi? E aí, véi? Agora estou diminuindo um pouco. Beleza, véi? Porque agora sou um cara chique, convidado em podcast chiques, paulistanos e tal. Nada de falar véi aqui. Não, nada de falar véi, aqui não pode. Aqui não, nada de falar véi. Mas eu tive uma fase que eu percebi que o português oficial é diferente do português real, sabe? E vocês têm essa frase que são muito boas. Eu falo disso no show também, que tem essa frase do complicado, né, véi? Complicado, né, véi? Que é maravilhoso, porque qualquer coisa que o cara falar... Complicado, né, véi? Você fala isso, Você pode usar outros jokers. Se o cara estiver desabafando, você não sabe o que dizer, você vai falar, jura? Umas 5 vezes você pode usar. Depois de 5, você tem que passar para outra. Aí você vai falar assim, foda, né? Isso mais umas 5. Se nenhuma das duas funcionar, aí você vai pro complicado, né, véi? Complicado, né, véi? Eu sou fã, eu sou muito fã. Meio que para encerrar já a conversa ali, porque você viu que não rolou nada, né? Então é complicado, né, véi? Complicado, né, véi? Você estranhou algum costume brasileiro aqui no começo? Costume mesmo, assim. Porque lidar com... Lógico, é isso que eu tô falando, nós temos raízes latinas e tudo mais, mas costumes são diferentes. Tem algum costume brasileiro que você estranhou e você falou, nossa, que estranho que eles fazem? Tem uma coisa que eu estranhei muito, que vocês misturam a comida. Ah, é? Vocês misturam a comida. Na França vocês comem tudo separadinho. Tudo. E o francês, ele não gosta quando você mistura, porque o francês é conservador com isso. Tem um pouco de ideia preconcebida, não vou mentir. Porque, afinal, às vezes uma mistura não faz mal. Mas o francês não pensa dessa forma. E uma vez a Lu, a mãe das minhas filhas, falou, eu vou te levar pro self-service. Eu fui lá, eu levantei, eu vi o funcionamento. Eu vi um cara pegar um prato, ele foi lá, ele colocou lasanha, coxinha. Já fiquei puto. Ele deu a volta do buffet, ainda colocou tutu e, por incrível que pareça, sushi no mesmo prato, normal assim. Ah, que delícia! Vou embora desse podcast. Se você tivesse falado que você gosta disso... italiano, sushi japonês, coxinha, eu não sei qual é a origem, confesso. Deve ser brasileiro, né? Deve ser brasileiro. Qualquer outra coisa que tinha sushi? Lá? Sushi, coxinha, lasanha e tutu. E tutu. Tutu que é mineiro, né? Bem mineiro, Bem muito mineiro. bom, deve ter... Não, mas eclético. Mas é legal, a cultura brasileira em si... Hoje você mistura já o feijão com arroz? É sensacional. Ou ainda come separado? Não, arroz e feijão, isso é o básico. Se você não misturar, na verdade, você nem entra no país. É a primeira pergunta que a Polícia Federal te faz. O arroz e feijão. E aí depois faz arroz por cima ou por baixo. Isso. Isso eu ainda não sei qual que é o certo. E como eu não gosto arroz por baixo, feijão por cima. Mas nem todo mundo pensa assim. Se eu fosse você, eu não falava isso publicamente. Será? Você vai ter inimigos. Gente, desculpa. E a coxinha, é a pontinha ou a bundinha primeiro? Eu como de qualquer jeito. Não tenho. Isso também não pode. Isso também não pode. Dá tempo de apagar. Corta isso na edição. Eu não tenho uma regra para comer. Como que você come a coxinha? Você pode comer agora fala. Agora tem que falar o seu jeito também. Eu sei o jeito que não pode comer, que é pelo lado. Pelo lado. Não, pelo lado realmente não faz sentido. O brasileiro se sente ofendido. Agora... E se você for parar para pensar, daqui a pouco você vai quebrar ela no meio. Você vai ficar com a pontinha de um lado, o redondinho do outro, porque você comeu pelo meio. Não faz sentido. Isso é um fato.
Mas, de resto, você pode comer dos dois lados. Eu só não sei o que vocês consideram a bundinha, na verdade. Se é a parte redonda ou a outra. Porque, às vezes, a outra, meu amigo falou... Pensa no corpo humano. Você olhando uma coxinha. Mas, às vezes, a parte redonda pode ser a cabeça. E a bundinha, mas pode ser a cabeça. Entendi. Tá bom. E aí, a parte... Então, você pode começar ou pela cabeça ou pela... Ou pela cabeça ou pela perna. Então tá. A gente tem que redefinir. Tem que ter um debate público sobre coxinha. Eu acho que a gente tem que redefinir essa questão. Está muito mal... Mal resolvido isso aí. Está muito mal resolvido. Tá muito mal resolvida a questão da coxinha. Você já tinha passado no Brasil para visitar antes de mudar para cá? Sim, E aí? A gente tinha... Em 2013. Em 2013. Faz 10 anos. A gente tinha combinado de visitar o Brasil, ficar um mês, para conhecer o Brasil, para ver, né? Você não vai se mudar num país que você não conhece. E aí eu gostei muito. Do quê? De tudo. Tudo? O que você fez? Você viajou para onde no Primeiro Brasil? que eu gostei muito do sol. Eu fui para São Paulo, Curitiba e Maringá. E nem são cidades com muita praia. Na verdade, nenhuma dessas três tem praia. Mas mesmo assim, eu gostei, primeiro, do clima. O fato de ter um sol todo dia, assim, é uma coisa que é muito marcante. Tá. Muito marcante, porque na França está frio, em Paris está frio. 7, 8 meses por ano. Eu gostei também muito da sensação de liberdade, porque quando você se muda para um outro país, independente de qual for o país, ninguém te conhece. Sim, é verdade. E você também não conhece ninguém. Então, a não ser que você esteja num país onde rola um pouco de xenofobia... A França é conhecida pela liberdade, liberté, igualité... não, mas tudo bem, mas aí é uma liberdade cívica, né, você está falando. Sim. Mas na sua família, não, tem. Você vai ter a etiqueta... Na minha família, eu não vou mentir, eu tinha a etiqueta do cara fracassado, né? Porque meus irmãos são engenheiros, um é diplomata, e eu colhia uvas num vinhedo, sabe? Ainda bem que eu dei certo, porque imagina para minha mãe como que era. E seus filhos? Então, o Vivian é engenheiro, teu filho também, Félix é diplomata. E o Paul? O Paul, ele tá com um projeto agora de contar piadas na América do Sul, sabe? Não tem nada... Agora que funcionou, ficou feliz. Agora ela até tem como mostrar, né? O Paul tá fazendo sucesso no Brasil. Sim, ela ficou emocionada quando ela veio aqui. E ela viu que as pessoas me reconhecem muito na rua. Para ela foi muito... Puxa, eu achei que você não ia servir para nada. Agora, olha, não é que você... E agora tenho a confirmação. Contar piadas no Brasil. Ai, mas sim, nessa questão de liberdade, tem essa liberdade de pensamento, de expressão na França e tudo mais, e política. Uhum. Mas assim, quando as pessoas julgam, é isso que eu estou dizendo, as pessoas te julgam. São duas coisas diferentes. E na minha família eu me sentia julgado, eu tinha uma etiqueta que eu não gostava. E isso no Brasil eu não tive, desde o primeiro dia. O que você chama de etiqueta? Uma etiqueta seria um rótulo, desculpa. Um rótulo. Um rótulo, entendi. né? Um rótulo de... No caso do cara que está se buscando para dizer as coisas de maneira boa. Sabe o cara que geralmente é maconheiro? Eu era basicamente... ele faz o quê? Sei lá, ele fuma maconha e está envolvido em, sei lá, falar com os amigos nas praças públicas até 3 da manhã, sabe? Eu era esse cara, só que sem a maconha. Mas no Brasil eu não senti isso. Desde o primeiro dia eu me senti uma pessoa que ninguém me conhecia. E tem que falar a verdade, o brasileiro, ele valoriza a França também. Isso é verdade. Então o fato de ser francês me fez sentir muito... mais valorizado e... O brasileiro, em geral, recebe muito bem o estrangeiro. Sim, fato. Demais. A gente tem essa fama do povo acolhedor. Eu não sei se para vocês sentem realmente isso, mas é uma fama que existe de que o brasileiro é muito acolhedor. Demais. Não tem nenhum francês que vem no Brasil e não se sente bem acolhido. E por isso que eu estou muito grato também. O brasileiro é um povo muito bom. Tem que falar bem do brasileiro, né? O brasileiro é seu público hoje também. Mas às vezes eu denuncio as coisas que eu não acho legais também. Eu fiz isso há uns dias, vai depender do momento que você publica. Mas nem tudo eu sou fã, por exemplo. Eu acho que na consciência social, porque ainda tem essa coisa muito colonial no Brasil, né? O Jacan estava comentando na entrevista que há 20 anos, no restaurante, você falava para o garçom buscar o maço de cigarro, ele ia buscar. Sim. Então ainda tem essa herança, né, de uma coisa mais colonial mesmo, de que tem... o dono das coisas, o senhor, e os outros são quase servos. Você me fez lembrar uma música. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Conhece essa?
Uma boa média, que não seja requentada, pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo, um copo d'água bem gelado. E o garçom servia, né? Literalmente. E aí, eu não estou defendendo, não sou um cara anticapitalista nem nada, mas eu acho que da mesma forma que a gente olha para esses períodos e fala, pô, ainda bem que evoluiu, a gente vai olhar no futuro, nos tempos de hoje, e falar, ainda bem que evoluiu. Então, acho que a sociedade ela evolui. Mas é positivo, é uma coisa boa, mas desse ponto, como eu estava te falando, de senso de humor, de brincalhão, de brincadeira, de acolhimento, de simpatia, o brasileiro, ele é 100%. Ele é um povo incrível, 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 incrível. E nenhum povo da Europa você vai achar isso. Nenhum povo.